Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas, tudo bem com vocês? Bom, moçada, nós estamos aqui para falar sobre aberrações cromossômicas, que é o tema da nossa aula 43. Mas isso é um tema que cai muito pouco, né? Quando cai, na maioria das vezes você consegue resolver aí com conceitos de meiose. Então, o nosso tema da aula 43 é sobre mutações ou aberrações cromossômicas. Nós já vimos alguma coisa sobre mutação quando a gente estudou DNA, né? Nós vimos que mutação é qualquer mudança que ocorre no DNA e que pode ser transmitida para as células filhas ou então para os descendentes. E vimos que mutar é uma propriedade do DNA, né? O DNA naturalmente tem a capacidade de sofrer mutação. Certo? E mutação é importante, porque mutação é um evento gerador de variabilidade genética. Mutação é a única forma natural de introduzirmos novos genes numa espécie. Variabilidade genética é importante para que ocorra a seleção natural e a evolução da espécie, né? As mutações espontâneas, elas acontecem quando ocorrem erros durante a duplicação do DNA ou quando ocorrem erros durante a divisão celular. Como 99,9% das mutações geram características desfavoráveis em relação à adaptação, acabaram sobrevivendo por seleção natural os indivíduos que são capazes de regular muito bem tanto a duplicação do DNA quanto a divisão celular. Então, por isso, a nossa taxa de mutação espontânea é relativamente baixa. A gente aumenta a taxa de mutação submetendo a célula aos chamados agentes mutagênicos, que são aqueles indutores de mutação. Tá? E os agentes mutagênicos, como a gente já viu, eles podem ser agentes biológicos, como vírus, por exemplo, agentes físicos, como a radiação ultravioleta, a radiação nuclear, agentes químicos, como fenol, formol, gás mostarda, ácido nitroso, benzoapireno da fumaça do cigarro, né? Quando você submete a célula aos chamados agentes mutagênicos, a chance de ocorrência de mutação aumenta. Muito importante lembrar, turma, mutação em célula somática, nós transmitimos apenas para outra célula somática. Só vamos transmitir uma mutação para os nossos filhos se essa mutação ocorrer em um gameta. E gameta é célula germinativa, tá? Mutação que ocorre num pedaço pequenininho de DNA é mutação gênica, isso a gente já estudou. Troca de base, deleção de base e inserção de base. Mutação que ocorre num pedaço grande de DNA é mutação ou aberração cromossômica, que é isso que nós vamos estudar hoje. E as aberrações, turma, são de dois tipos: numéricas e estruturais. Nas aberrações numéricas, o cara vai nascer com cromossomos a mais ou a menos do que o normal da espécie. E na maioria das vezes, essas aberrações numéricas, elas acontecem porque o indivíduo é proveniente de gametas com cromossomos a mais ou a menos do que o normal. E nós produzimos gametas por meiose, né? Então são erros na meiose que levam normalmente às aberrações cromossômicas numéricas, tá? Um dos erros que pode ocorrer é a não disjunção dos cromossomos homólogos. Então, o que seria o normal aqui? Ó, o vermelho vem para cá, o verde vem para cá. Separa as cromátides irmãs: vermelho, vermelho, verde, verde. Aqui não ocorreu a separação desse par de homólogos, com o resto está tudo normal, tá? Eles dois vieram para a mesma célula. Quando ocorrer a separação das cromátides irmãs, nós vamos gerar duas células com dois cromossomos desse par, quando deveria ter um só,
e 2 células sem nenhum representante desse par quando deveria ter um. Gametas assim geram indivíduos com um cromossomo a mais que o normal. Gametas assim geram indivíduos com um cromossomo a menos do que o normal, tá? Então esse é um erro que pode ocorrer. O outro erro é não ocorrer a separação das cromátides irmãs na segunda divisão da meiose. Tá vendo? Ó, separou normalmente os homólogos, separou normalmente as cromátides irmãs, aquelas não se separaram, vieram juntas para o mesmo gameta. Esses gametas são numericamente normais, esse tem um cromossomo a mais que o normal, esse tem um cromossomo a menos, né? Esse gameta gera um indivíduo com um cromossomo a mais, esse gera um indivíduo com um cromossomo a menos, beleza? São 2 tipos de aberrações numéricas: euploidias e aneuploidias. As euploidias são aquelas que alteram genomas inteiros, ou seja, o cara vai ganhar ou perder lotes inteiros de cromossomos. Se o normal da espécie é C2N e o cara perde N cromossomos, ele passa a ser N, ele passa a ser haploide. Não existe ser humano haploide, né? Mas tem alga, fungo, protozoário, o gametófito dos vegetais é haploide, o zangão, que é o macho da abelha, é haploide, o carrapato macho é haploide, tá? Se o normal da espécie é C2N e o cara ganha N cromossomos, ele passa a ser 3N, ele passa a ser triploide, tá? Zigotos triploides se formam em humanos quando, por exemplo, um óvulo é fecundado ao mesmo tempo por 2 espermatozoides. Nós temos N do óvulo, N de um espermatozoide, N do outro, gerando um zigoto 3N, que vai gerar um feto 3N, que vai ser abortado espontaneamente por volta da 12ª semana de gestação. Né? Então vejam que era para ser uma menina triploide, né? Porque ela tem 3 cromossomos X, só que como é um feto muito maior do que o normal, a mãe acaba abortando espontaneamente. Então não existe nenhum ser humano vivo por aí. Via de regra, animal mais do que 2N não sobrevive, mas planta sobrevive, tá? A banana que a gente come é triploide, a laranja Bahia é triploide, a melancia sem semente é triploide, porque quem é triploide não sofre meiose normal. E se não sofre meiose normal, não pode ter reprodução sexuada. E por isso não tem semente. Beleza? Se o cara é 2N e ganha 2N cromossomos, ele passa a ser 4N ou duplo diploide. Existem espécies que são naturalmente 4N, tetraploide, como o café que a gente toma, por exemplo. Foi uma espécie que apareceu na natureza como 4N, tá? Os vegetais poliploides, que são aqueles mais do que 2N, 4N, 8N, eles são muito interessantes para a agricultura, porque eles têm uma produtividade muito maior. Eles podem aparecer naturalmente ou serem gerados em laboratório através da poliploidia induzida. Então imagina que uma espécie de vegetal seja 2N igual a 4. Aqui estão os 2 pares de cromossomos homólogos. Nós vamos fazer cultura de meristema. E meristema é célula indiferenciada, né? E a gente consegue, através de produtos químicos, sincronizar o ciclo de vida de todas as células da cultura. Todas elas duplicarão o DNA da mesma hora e todas elas entrarão em divisão no mesmo momento. Só que no meio de cultura vai ter uma substância chamada colchicina. A colchicina é um inibidor de formação de fibra do fuso. Sem fibra do fuso não forma placa metafásica. Se os cromossomos não alinham no equador da célula, a célula aborta a mitose. E como eu não vou matar a célula, ela vai formar de novo o envoltório nuclear
com os cromossomos duplicados lá dentro. E uma hora, as coesinas, que são as proteínas que mantêm as cromátides irmãs unidas na região do centrômero, vão se soltar daqui. E as cromátides irmãs irão se separar, mas não irão para núcleos diferentes, elas permanecerão no mesmo núcleo. E aí a célula que tinha 4 cromossomos passa a ter 8. E ela passa a ter quadras de homólogos. Ela passa a ser tetraploide ou duplo diploide. Aí, com hormônios, a gente consegue induzir a formação de uma bolinha de células que chama calo. Aí, nesse calo, a gente induz a organogênese, a formação de raiz, caule e folha. E aí, aquela bolinha de célula gera uma nova planta. Ela é levada para o campo. Se ela tiver uma produtividade bacana, é só fazer a reprodução assexuada. Beleza? O morango que a gente come era diploide, foi transformado em tetraploide e hoje ele é octaploide, ele é 8M, tá? Por isso que o morango está ficando cada vez maior. O morango está parecendo uma manga, né? O cara vai almoçar, que você vai almoçar? Vamos almoçar esse morango que é meia, né? Porque o morango está ficando cada vez maior porque estão aumentando a ploidia dele. Beleza? Então existem aí indivíduos existem indivíduos que são aí até pentassômicos e assim por diante, tá? As aneuploidias alteram o número de cromossomos do indivíduo sem alterar a ploidia deles. Então, se o normal da espécie é ser 2N, o cara vai continuar sendo 2N. Ele vai ter cromossomos a mais ou a menos do que o normal da espécie. Imagina que o cara não tenha, por exemplo, o par de cromossomos número 8. Então ele tem 2 cromossomos a menos do que o normal. Ele tem uma nulissomia. Ele não tem nenhum cromossomo onde ele deveria ter 2. Não existe nenhuma nulissomia viável em humanos. Tudo ele tem parzinho, ele tem um só. Então ele tem um cromossomo a menos, que o normal é 2N menos 1. Isso é monossomia, ele tem um cromossomo onde deveria ter 2. A única monossomia viável em humanos são mulheres com síndrome de Turner, que são aquelas que têm um único cromossomo X, tá? Se tudo o cara tem parzinho, ele tem uma trinca. Aí ele tem um cromossomo a mais, ele tem uma trissomia, tá? Ó, isso aqui é um cariótipo trissômico, tá vendo? Ó, tudo parzinho, quando chega no 21 tem 3. Então isso é um cariótipo trissômico, tá? E aqui, quando tudo está em trinca, é triploidia. Então tudo parzinho, está em trinca, trissomia. Tudo trinca é triploidia, tá? Existe trissomia de todos os autossomos e de todos os cromossomos sexuais. XXX, XXY, XYY. Nós vamos fazer uma outra aula, um outro vídeo, onde eu vou mostrar as principais aneuploidias em humanos para vocês. Isso não tem caído. Se o cara tem tudo parzinho, ele tem uma quadra, tetrassomia. Se tudo ele tem parzinho, ele tem uma quina, pentassomia. Eu falei para vocês que conheci um menino XXXY. Só sobreviveu porque é pentassomia de cromossomos sexuais. Beleza? Então essas são as aberrações numéricas, tá? E agora aqui, turma, nós vamos ver as aberrações estruturais. São aquelas que alteram a estrutura do cromossomo sem alterar o número dele, tá? Então, se o cromossomo perdeu um pedaço, ocorreu uma deleção, tá vendo? Esse cara aqui perdeu os genes F e G. Ocorreu uma deleção, então ocorreu uma quebra no cromossomo e quando ele foi colado sem esse pedaço, tá?
existe uma deleção que gera a síndrome do miado de gato ou síndrome Cri-du-Chat, tá? Tá vendo aqui, ó? Esse é o par 5, aqui é o braço Q, que é o braço longo, aqui é o centrômero, aqui é o braço P, que é o braço curto. Esse braço tá faltando um pedaço em relação a esse daqui. As crianças têm a base do nariz larga, por isso os olhos são bem afastados, mas o que caracteriza mesmo essa síndrome é o fato dessas crianças terem a laringe mole e por isso o choro delas é idêntico ao miado de um gato. Daí síndrome do miado de gato ou síndrome Cri-du-Chat. Beleza? Se ocorrer uma quebra no cromossomo e na hora de ser consertado, ele é consertado invertido, isso é uma inversão. Se o pedaço invertido contém o centrômero, inversão pericêntrica. Se o pedaço invertido não contém o centrômero, inversão paracêntrica. Tá? Se o pedaço invertido contém o centrômero, inversão pericêntrica. Se o pedaço invertido não contém o centrômero, inversão paracêntrica. Tá? Isso não vai cair na FUVEST, nem no Enem, nem na Unicamp, por exemplo, mas pode cair numa faculdade particular de medicina. Translocação é a troca de pedaços entre cromossomos não homólogos, tá? A troca de pedaços entre cromossomos homólogos é o crossing over, isso não é mutação. A troca de pedaços entre cromossomos não homólogos é considerado mutação e ela é chamada de translocação, tá? Aqui o pedaço laranja veio parar no cromossomo grenar e esse pedaço grenar veio parar no cromossomo laranja, certo? E nesse caso aqui vai ocorrer a duplicação, o gene C vai ficar em duplicado. Essa é uma das maneiras de gerarmos mulheres cromossomicamente XY, porém fenotipicamente normais, tá? Se o cromossomo X carregar duas cópias do gene DAX, que é o gene para formar ovário, mesmo que o outro cromossomo seja o Y carregando o SRY, que é o gene para formar testículo, dois DAX vão ganhar a disputa de um SRY. O embrião vai formar ovário, o ovário vai fazer com que o feto se desenvolva em mulher. Beleza, turma? Tranquilo? Bons estudos para vocês. Vou gravar uma aula de aprofundamento em breve, tá? Aquela paz, beijos e tchau.